Vamos voltando, pessoal. Esperar a galera entrar. Já está entrando bastante gente aí, 110 pessoas. Para a gente dar os finalmente dessa restauração que a gente está fazendo aqui. Ok? Eu vou tirar um pouquinho de excesso, eu vou trabalhar um pouquinho na região de borda decisal, de proximal, de cervical aqui. Para isso eu vou utilizar um disco de lixa. Como a minha restauração ela não está com muito excesso, a gente vai utilizar um disco de lixa de uma granulação média. Não vou precisar usar o de muita granulação, não vou usar o muito grosso, vou usar direto aqui o médio. Tá? O disco que a gente vai utilizar é esse aqui, ó, o OptiDisc da Care. Tá? Para regiões vestibulares, tá? Eu gosto de trabalhar com o disco grande. Veja que eu estou seguindo a mesma inclinação do dente, né? Ó, inclinando um pouquinho o disco, sem fazer isso aqui, ó. Que o maior erro da gente é fazer isso aqui com o disco, ou então fazer isso com a espátula, né? E aí você acaba não conseguindo fazer a caixa lá, aquele desenho da caixa, ok? Para as regiões mais proximais, deixa eu dar uma olhadinha por aqui. Para a região proximal, a gente trabalha com disco menor, né? Esse disco que eu trabalhei é o disco de meia polegada. A gente vai trabalhar na região proximal com um disco de 3/8. Sempre trabalhando com rotações baixas, tá? Para um disco de lixa entre 10 e 15 mil rotações no máximo. Né? Estou usando aqui um contraângulo convencional, 1:1, num motor elétrico, motorzinho de bancada, tá? Para fazer atividades de laboratório é o que a gente usa. O disco menor, você vê que ele casa melhor tanto com a região cervical, como também com a região proximal. Deixa eu dar uma olhadinha como está nosso formato aqui. Tem algumas falhazinhas aqui de emenda de restauração, né? Durante o acabamento elas vão meio que desaparecer. Em relação ao volume, a gente tem um volume aqui, ó, muito próximo do adequado. Eu acho que eu tenho um pouquinho de excesso nessa região de crista distal. Vou tirar aqui um pouquinho e vou trabalhar um melhor posicionamento para essa zona de sombra. A gente vai ter uma live somente de acabamento e polimento, tá? De faceta. Vai ser a última, a quarta live, que vai ser na quinta-feira da próxima semana. E nessa live a gente vai passar ou vai detalhar para vocês uma sequência de trabalho aí, tá? Hoje eu não vou fazer nem textura para essa restauração, eu vou partir direto para a parte de polimento e brilho. Partir direto, nós vamos usar um sistema espiral. E muito cuidado na hora de você utilizar um sistema espiral, porque o sistema espiral ele deve rodar sempre no sentido anti-horário, ó, no sentido das espiras, tá? Se você roda ao contrário, a sua espiral quebra, né? Então veja aqui, ó, que a gente vai rodar aqui, ó, sempre no sentido da espira, ok? Justamente para que a gente não tenha fratura desse material, tá? As espirais elas também rodam com uma baixa rotação, a gente normalmente usa rotações em torno de 7.000, 5 a 7.000 rotações para poder fazer o acabamento espiral. A primeira borracha ela é uma borracha que ela dá mais acabamento, né? Ela vai remover boa parte dos riscos que o meu disco de lixa deixou. E a segunda borracha é que vai ser a borracha que vai dar a parte de brilho do sistema de borracha. Essa borracha que eu estou usando aqui, eu não sei se já tem essa pergunta aí, chama Swivel, é da Jota, tá? Uma empresa suíça
que tem filial no Brasil. E essa é uma borracha que ela pertence a um kit de acabamento e polimento chamado kit JE, né, de Jorge Eustáquio, que a J comercializa no Brasil e em alguns países da América Latina. Tá? Vamos passar para a segunda borracha. Né? O kit JE é este aqui, ó. JE, tá? Que é o kit que vem com algumas fresas, algumas pontas, e a gente vai falar mais disso durante a aula de acabamento, a aula de polimento das restaurações. Veja que a primeira borracha ela já começa a dar um certo brilho para a restauração, mas a segunda é que vai garantir. Tá? Alguns detalhes em relação ao uso de borracha sobre dente, eu acho que é importante a gente falar nesse momento. Tá? Borracha deve ser trabalhado sempre com muito pouco peso, tá? Não se deve fazer força contra a resina, tá? Fazer força contra a resina, você pode esquentar a sua resina, ok? E aí você também danifica a estrutura, a matriz resinosa, ok? E aí você não consegue um brilho muito alto, ok? Ó, dá uma olhada como já está ficando diferente a superfície. Tá? Um segundo detalhe em relação à resina, em relação à borracha, trabalhar sempre refrigerando. Tá? Se você está no consultório, você pode pegar o jatinho de água lá e dar jatos intermitentes enquanto está aplicando a borracha. A borracha ela não deve ser aplicada 100% do tempo, são movimentos intermitentes, ó, que ela toca e sai do dente, toca e sai do dente. Tá? Uma outra coisa em relação à borracha, peso, irrigação. E uma outra, deixa eu ver um outro fator que vai favorecer a sua restauração é usar borrachas de qualidade, obviamente, tá? Borracha boa, uma boa borracha, um bom sistema de borracha, ele já te dá brilho desse nível aqui, ó, né? Logo de cara você já tem um bom brilho da sua restauração. A faceta ela já fica com um bom brilho, tá? Para que esse brilho possa ser potencializado ou ainda mais, tá? Possa ser mais longevo, posso utilizar também um sistema de pasta de polimento associado a um disco de feltro ou uma roda de cabra, que isso também aumenta sensivelmente a durabilidade do nosso brilho, tá? Tá aí a nossa facetinha construída. Eu não vou entrar em detalhes de polimento, como a gente vai ter uma live só disso aí, né? Mas a ideia é essa, ó. A gente tem volume bastante compatível, né? Dá para comparar aqui, ó, entre um dente e outro, né? Estamos com volume bastante compatível, né? Cor, vamos visualizar alguns detalhes de cor aqui. Deixa eu só molhar essa gaze. Uma outra coisa em relação a borrachas é o tempo de uso, tá? Quanto você usa a borracha, tá? Cada borracha dessa, ela passa aproximadamente 1 minuto sobre o dente. Então você vai esfregar essa borracha aproximadamente 1 minuto até conseguir obter o brilho final da sua restauração. Vou secar aqui, enxuguei. Vamos lá, eu vou tentar ampliar aqui a tela do telefone para a gente visualizar alguma parte dos nossos efeitos, né? Veja lá o que a gente conseguiu. A gente conseguiu uma forma muito similar entre os dois incisivos, ok? Nós conseguimos observar aqui que a nossa região cervical ela é mais saturada. A partir daqui, ó, ela vai ficando menos saturada, mais clara e ao mesmo tempo mais acinzentada, visto que a gente usou uma resina mais translúcida para fazer esse terço incisal, né, um esmalte acromático, e esse efeito incisal que a gente fez, que ficou bem sutil, né? Você consegue ver de uma forma bem sutil o efeito incisal que a gente alcançou, ok? Na próxima live a gente vai fazer uma classe 4 e nessa classe 4 a gente vai potencializar esse efeito incisal aí, a gente vai ver um efeito mais marcado. Nessa primeira atividade aqui a gente ficou apenas mostrando algum efeito
mais simples. Uma dica, ó, acabei de detectar aqui, ó, um pouco de excesso. Uma dica para remover excesso em região cérvico, região de papila, por exemplo, cérvico proximal, é utilizar uma lâmina de bisturi número 12. Né? Lâmina de bisturi número 12, sempre montada num cabo, a gente consegue fazer uma raspagem desse excesso aqui, ó. Sacamos o excesso daquela região. Uma conferida aqui na mesial também. A gente tem a nossa facetinha aí finalizada. Vamos lá. Vou inverter aqui. Joia. Vamos ver aqui algumas perguntas que tem, se tem perguntas novas, algumas perguntas antigas. A técnica de estratificação com resina acromática é a mesma proposta pelo professor Newton Fall? Exatamente essa aí, tá? É a técnica que ele inventou e que ele preconiza nos trabalhos dele. Um abraço, professor Newton, uma pessoa muito querida. Que broca que você usa para dar acabamento na cervical? Broca da cervical é essa aqui, ó. Tá? Eu gosto de usar uma laminada. Vamos ver se consegue dar foco na laminada. Só se eu sair da frente. Não. Bom, essa laminada é uma ponta. Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui no computador. Ela é uma broca que ela tem uma extremidade bem fininha, né? Ela tem essa fresa, ela tem uma codificação de número que ela se apresenta no mercado como H48, né? 8 apenas. Outras de 48L, outras de C48L. Então isso vai depender muito de cada marca, tá? De como cada empresa estrutura isso aí. Deixa eu pegar aqui, para abrir aqui a aula. Deixa eu mostrar a broquinha de acabamento cervical. Pronto, ó. Veja que o formato dela me permite entrar dentro do sulco gengival aqui, ó, sem causar nenhum dano para essa minha gengiva aqui. A laminada, ela não machuca a gengiva, tá? A não ser que você faça de propósito, mas ela normalmente trabalha sem nenhum tipo de lesão para a gengiva. Se você passar uma diamantada numa situação como essa, você acaba esfolando a gengiva. Beleza, Alcione? Vende essa laminada separada? Sim. Já usei tanto que já perdeu o corte. Gasta, tá? Broca não é para sempre, não é de estimação. A gente tem que trocar. Mas vende sim, tá? Michele acho que foi aluna em Aracaju, eu acho, né? Ela deve ter o kit JE. A J tem lá C48. Controlar essa velocidade aí, a rotação, ter alguma ideia de como resolver isso, né? Você está usando motor elétrico, eu estou usando. Você usa resina, Adrianinho, né? Você usa resina para dentina Herculite ou Harmonize? Nesse caso que eu usei a Harmonize mesmo. A Harmonize tem uma característica de uma dentina um pouco mais translúcida também, Adriano. Então, muitas vezes eu faço esse casamento aí de Herculite ou Harmonize.
Mas eu vou ser bem sincero para você. Últimos casos que eu tinha feito com hormonais, ele tem me dado um resultado bem interessante a massa de dentina. Vamos ver mais algumas. Curso do Rio de Janeiro será em junho mesmo, né? Por enquanto tá mantido, né? Mas a gente ainda vai aguardar ainda ver o que a gente vai, que vai melhorar em relação à história da pandemia, se a gente consegue manter essas histórias aí. Qual o pincel que eu uso, tá? O pincel que eu usei aqui na atividade prática foi um pincel, onde está aqui? Tá? Um pincel, vamos ver se dá para ver lá a marca, ó, Ceramic. Eu vou inverter, que a gente vai conseguir dar foco aqui, ó. A marca do pincel aí, ó, Ceramic, é pincel de pintura, tá? Foi o que eu utilizei na atividade aqui. Tá? A numeração dele é 383 10/0, tá? Mas eu posso usar pincel, tem um pincel da Tokuyama que é excelente, pincel da Hotspot excelente, pincel Cosmident, outro pincel muito bom, tem um da Palladium chamado Opaque, são pincéis excelentes, tá? Por que eu uso um Ceramic, que é um pincel, vamos dizer assim, não odontológico? Somente pelo fator preço, né? Se a gente pensar direitinho, são todos pincéis de cerdas sintéticas, não é pelo de Marta, isso aí é uma lenda que criaram pra gente, né? E essas cerdas, elas são cerdas normalmente sintéticas. Se você consegue fazer isso, e se ele tem muita cerda, tá? Normalmente num formato assim, ó, mais chato, mais chapadinho, ok? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Uma pergunta aqui do professor Leandro Hilgert. Você gosta de tomar cerveja, professor? Não, não bebo. Pouco. Em relação a resina translúcida para fazer incisal, BT Z350 efeito Blue. Você gosta? Gosto, gosto. E eu particularmente, eu acho os efeitos azuis mais raros, né, em situações mais raras, e normalmente quando se coloca um azul ele se acende muito, né? Então assim, é difícil a gente encontrar uma incisal que seja azulzinha para a gente usar um azul, tá? E é um efeito que levanta muito. Eu prefiro usar o clear, tá? Que me dá um efeito próximo do azul, tá? E ele acaba se tornando um pouquinho mais delicado. No caso aí da Z350 seria a CT, que eu gosto mais. O curso do Rio será em Niterói, tá? Esse que está marcado para junho, professor Rafael Monte Alto, a gente pode ver. Em relação à resina Vitra, tem um Dr. Patrício que já perguntou 2 vezes sobre a resina Vitra, tá? A resina Vitra eu não tenho prática com essa resina para te falar assim, ó, ela funciona assim, assim, assado, tá? Mas ela é um sistema onde eu tenho esmalte, dentina e efeito. Então, tecnicamente, tá? Eu vou trabalhar no esquema de estratificação, onde eu vou ter 2 dentinas, tá? A camada de efeito e uma camada de esmalte, tá? Para finalizar a restauração. Vamos checar mais algumas coisas aqui. Use uma lâmina 12 e a lâmina 12 laminada só para acabamento cervical? Para acabamento cervical uso só isso e depois associo, logicamente, o sisteminha de borrachas aqui, tá? Contato representante das borrachas, por favor, entre em contato com a J do Brasil aí pelo Instagram, tá? Pelo Instagram. Mais 2 perguntinhas aqui interessantes. Vamos lá. Qual resina você utiliza na região palatina, tá? Se eu tenho um dente com alta translucidez, como esse aqui que a gente mostrou antes, eu já falei isso durante essa live, um dente com uma translucidez como essa, que é uma translucidez bem acentuada, a gente utiliza um translúcido para fazer a palatina, tá? E aí pode ser qualquer translúcido. Se eu tenho um dente que a translucidez já não é tão acentuada como essa, eu uso resina de esmalte para fazer
a região palatina. Continuar respondendo aqui. Fala novamente dos tipos de resina acromática, tá? Resinas acromáticas são resinas que podem ser utilizadas como esmalte, tá? Mas que elas estão numa característica de translúcidos. Deixa eu dar uma... Ela tem característica de resinas translúcidas. Deixa eu mostrar aqui que eu vou ter um slide aqui que vai mostrar isso bem legal. Tá? Que são os translúcidos, por exemplo, da Harmonize. Que a gente acabou de usar aqui, ó. Isso também pode ser usado, por exemplo, com Z350, apesar de que o esmalte da Z350 já é um esmalte bastante translúcido, é favorável você usar o esmalte da Z350, tá? Por exemplo, é uma cor que ela é praticamente um vidro, ela é totalmente transparente. Esse aqui não serve para a gente usar como esmalte acromático. Esse aqui serve muito para a gente fazer característica bem translúcida de Borden Sisal. O Clear já começa a entrar numa característica de uma cor mais neutra para que a gente possa fazer a nossa resina acromática de Borden Sisal. Quando eu vejo aqui o âmbar, tá vendo que o âmbar ele puxa mais para o amarelo, mais para o marronzinho? O âmbar seria talvez uma boa resina para a gente utilizar em situações de dentes mais envelhecidos, vamos dizer assim, quando você tem algum nível de translucidez em dente envelhecido, você tem algum nível de translucidez nessa região. O Blue, eu particularmente gosto mais para realmente fazer o mesmo efeito em sisal, aquele que a gente vê lá com o Super Clear, e para mim o Gray, ele é coringa, porque o Gray ele funciona muito bem praticamente em toda situação de dente onde eu queira usar com resina acromática. Vamos ver mais alguma pergunta que tenha por aqui, antes da gente finalizar. Care on the Road Aracaju, tá? Tem muita gente ansioso, né? Até porque o Care on the Road Aracaju lotou em 2 dias, foi bem legal. Care on the Road Aracaju está sendo definido datas ainda, a gente está ainda trabalhando junto com a Care para definir a data certinha, mas provavelmente é setembro, tá? Primeiro alinhamento que a gente tem é para setembro, esperando que essa pandemia passe logo e que a gente consiga trabalhar bem direitinho aqui. A resina WE seria boa para trabalhar como esmalte acromático. Ó, WE é um esmalte para dentes clareados, ok? Então a gente pensar assim, ó, um esmalte mais branco. Ele não é um acromático, ele é um branco. O WE, tanto da forma como da Z350, seria sim um esmalte que teria uma característica mais próxima de um acromático aqui. Mas alguns outros sistemas, por exemplo, se eu pegar a resina para dentes clareados da Harmonize, ela já é mais opaca. Então, ela vai cromatizar a minha restauração, tá? Não vamos ter nenhum tipo de ganho aqui. Vamos lá. Como é que você faz o isolamento? Normalmente a gente usa isolamento do tipo absoluto modificado, tá? Para poder fazer as restaurações em dentes anteriores. Eu gosto muito, sou muito fã de isolamento absoluto modificado. Eu tinha um vídeo no Instagram de isolamento absoluto modificado, mas não sei porquê, né? Por que motivo esse vídeo desapareceu do meu Instagram. Eu tô achando que ele foi excluído pelo próprio Instagram, apesar de eu não ter recebido nenhuma notícia disso. Curso no Paraguai. Nós temos um curso em Foz do Iguaçu, tá? Ele é regular, ele acontece 2 vezes por ano, essa imersão em Foz do Iguaçu, que a gente traz muito aluno do Paraguai. Ia acontecer agora em março, foi um curso que foi cancelado devido à pandemia, e a gente tem data marcada para ele em outubro, ok? Além disso, eu tenho uma data em Assunção também, Assunción para julho, ok? Vamos lá. Dr. Leandro Martins.
por que você faz churrasco sempre? Você é gaúcho? Não, não sou gaúcho. Sou de família mineira, paranaense, família mineira, mas eu gosto de fazer uma carninha. Vamos só finalizar aqui a nossa live e pegar mais uma pergunta aqui que eu vi bem interessante. Olha legal aqui, ó. Na ausência de uma resina de esmalte, eu posso substituir por uma translúcida? Antônio Michel, tá? Você pode sim substituir por uma translúcida, tá? Mas tome cuidado com uma coisa. Essa camada desse esmalte totalmente translúcido, se você jogar desde a cervical, ele deve ser mais fino, tá? Ele não pode ser muito espesso, porque ele vai acinzentar muito a sua restauração. Então você vai trabalhar com uma dentina mais grossa e aí você pode matar com um translúcido por cima para dar aquele aspecto vítreo do esmalte sobre a dentina. Pessoal, eu vou encerrar a live, mas antes de encerrar a live, eu vou explicar para vocês um pouquinho em relação à mecânica que a gente vai utilizar. Deixa eu fechar aqui as perguntas, fechar essa pergunta aqui. Não está fechando. A mecânica da situação do sorteio que a gente está promovendo, tá? Em conjunto com as empresas parceiras dos meus cursos, a gente vai promover um sorteio final após as 4 lives. A gente vai fazer um sorteio final. E para você concorrer a esse sorteio, aqui tem 2 formas de você fazer. Você pode printar a tela aí agora, ok? Printa a tela, que você tem aí um QR Code. Esse QR Code dá acesso a esse formulário que você está vendo aí embaixo também, o endereço desse formulário. Tá? Esse formulário também está disponível no link da minha bio no Instagram. Tá? Se você for lá e clicar, vai abrir esse formulário. Você se inscreve, né? Pois assistiu a live 1. Vão ser 4 lives, então vão ter 4 formulários para vocês preencherem. Tá? E ao final a gente vai sortear uma pessoa que tenha assistido alguma das lives para receber um grande kit de produtos. Né? Tem várias empresas que vão colaborar com a gente. Voco, Ultradente, Quinelato, Ângelus, Polidentia, J. Tô aqui tentando lembrar, deve ter mais alguém aí, tá? Certamente tem mais gente envolvida. Então, assim, vão receber um kitzão de produtos bem interessantes, tá? Dei um print nesse aí. Essa live ela vai ficar gravada, então o link ele vai ficar ativo por 24 horas apenas. Então somente as pessoas que assistirem a live vão lá, vão fazer o preenchimento do link, ok? Vão fazer o preenchimento desse cadastro para concorrer à cesta de produtos. Os produtos em si a gente ainda não vai contar. A gente vai deixar para contar mais próximo da última live. O que vai ter de produto aí, mas eu vou adiantando, tem muita coisa legal. Você vai renovar o seu consultório nesse pós-pandemia aí, tá? Galera, vocês já devem ter todo mundo printado. Vou sacar essa imagem, tá? Gostaria de agradecer, né? Nós tivemos pico aí de 260, quase 300 pessoas na live. Foi bem interessante. Agradecer e convidar todos, né? E convidem seus colegas para a live de sexta-feira, que vai ser tão interessante quanto, tá? Muito obrigado. Até a próxima, né? Alguém printa aí para me mandar. Obrigadão, pessoal. Fiquem com Deus e até a sexta-feira. Abraço.